Olá, 7 de novembro, 10h29 da noite. Hoje é o vídeo de número 72 da minha série de 100 vídeos em 100 dias. Eu sou o Marcos. No primeiro bloco de 50 vídeos, eu falei sobre os meus valores e as minhas crenças. E por lá, eu tive a oportunidade de contar um pouco das minhas experiências. Eu falei um pouco sobre paternidade, conversei com vocês sobre o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tive a oportunidade de falar um pouco de meus erros e meus acertos e também descrever a trajetória de 2025, já que eu me propus a entrar no modo aluno nesse ano, a ler mais livros, a escrever, gravar vídeos. Então eu contei um pouco mais, forcei um pouco mais nessa história, vamos chamar assim. Nesse segundo bloco de 50 vídeos, eu adicionei o conhecimento técnico e falando um pouco das minhas experiências profissionais e como que eu ganho dinheiro. Tá? Então eu resolvi falar sobre o comércio internacional, a logística e como eu ganho dinheiro com a Moretti Logistics, que é a minha empresa, junto com a minha esposa Juliana e com meu irmãozão do peito, o Gabriel Gonzalez, tá bom? E hoje então é um vídeo mais técnico. Eu vou conversar com você sobre o próximo termo listado nos Incoterms 2020. Se você não sabe o que é Incoterms, dá uma olhadinha no meu vídeo onde eu falo sobre as linhas gerais. Eu primeiro conto a história dos Incoterms e depois eu tenho feito aí vídeos falando sobre cada termo que tem nos Incoterms 2020. E hoje chegou a vez do CPT, que é o Carried Paid To. Bom, a primeira característica que você precisa saber desse Incoterm é que ele pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte. Tá? E em tradução livre para o português, para a gente entender melhor ele, é o transporte pago até o local designado. Tá? Então, eu já conversei com vocês lá sobre, principalmente naquele vídeo sobre o Incoterm em linhas gerais, e eu expliquei que enquanto você estiver fazendo a negociação da mercadoria, uma das primeiras coisas que vocês precisam negociar, vendedor e comprador, é o Incoterm que vai ser utilizado no processo logístico. Por quê? Porque o Incoterm ele vai definir de quem são os custos e os riscos e aonde será feita a transferência de risco, tá? E de risco e de custo vai variar de acordo com o Incoterm, tá bom? No caso do CPT, vamos lá. No país de origem, o vendedor ele é responsável pela embalagem, manuseio da carga, o transporte, o seguro da fábrica até o navio, até o porto, ou até o avião, ou até o trem, né? Então, até o local designado para o transporte principal. Ele é responsável pelo desembaraço aduaneiro, ele é responsável pela estiva, tá? E ele é responsável também pelo transporte principal, ou seja, o transporte internacional, tá? O que a única coisa que ele não é responsável 100% é na inspeção da carga. Ambos, tanto o vendedor como o comprador, eles precisam enviar os seus representantes para inspecionar a carga. Então é a responsabilidade dos dois aí, tá bom? Já o seguro internacional, que é um opcional, né? Você não é obrigado a fazer. Ele é por conta e risco do comprador. Então, se o comprador ele quiser, não vou fazer, ele tem que estar ciente dos riscos que ele está correndo, caso haja uma avaria, caso ele haja uma perda aí da carga no meio do transporte, tá bom? Já no país de destino, o vendedor ele ainda tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade de entregar a carga no local combinado com o comprador. Traduzindo em miúdos é o seguinte: ele fica responsável muitas vezes por entregar em determinado terminal, em determinada transportadora, e aí a partir desse momento o comprador ele
assume, ou seja, a transferência de risco ela é feita nesse exato momento. E aí o risco e os custos passam a ser do comprador, tá bom? Chega de tá bom, falo muito tá bom, né? É vício de linguagem, isso eu preciso melhorar. Então o comprador ele fica responsável no país de destino pelo manuseio, armazenagem, pelo desembaraço aduaneiro e pelo transporte até o destino final dessa mercadoria, até a fábrica, né, dele, até o armazém, ou seja, até o destino que é conveniente ao comprador. Então você já pode notar aqui que o vendedor ele tem a prerrogativa de escolher o seu agente embarcador de preferência lá na origem, já que ele é o responsável pelo frete principal, né? E, ele também está amparado por isso, porque isso já consta nas cláusulas lá pré-estabelecidas do CPT, desse termo CPT, que é dos Incoterms, né? Então, esse procedimento, que vocês já devem ter percebido, ele aumenta muito o risco de custos indesejados no destino por parte do comprador. Porque ele não tem o poder de negociação com o agente de carga que vai receber a carga aqui no Brasil, por exemplo. E aí eu vou chegar ou no Brasil ou em outro país, né? Estou falando de comprador em geral. Mas aí, então, você que é comprador aqui no Brasil, comprador brasileiro, eu tenho aqui duas dicas para você. Quando você entrar numa negociação, num interesse de compra da mercadoria, uma das primeiras perguntas, se não a primeira pergunta que você precisa fazer para o teu vendedor é: qual é o Incoterm que você costuma trabalhar? Porque se ele falar assim, olha, eu aceito negociar, eu não tenho um Incoterm pré-estabelecido não. Dependendo da negociação aqui que a gente fizer, a gente pode trabalhar com um Incoterm que seja bom para os dois. Ou então ele pode falar, não, aqui eu tenho um contrato pré-estabelecido com um agente de carga, um operador logístico, né? Qual nome você queira dar. E aí ele fala, aqui é o seguinte, se você quer comprar comigo, você tem que obedecer a essas regras. E uma das regras é trabalhar com esse agente de carga aqui. Então, a partir do momento que o vendedor ele fala isso para você, comprador, você pode sim continuar com a negociação com ele, tá? Só que você vai precisar pedir os dados da pessoa com quem você vai receber essa carga no Brasil. Por quê? Porque esse agente, essa empresa no Brasil, ela vai te impor custos no destino. E esses custos, eles podem ser muito elevados ou não muito elevados, mas eles podem ser maior do que você habitualmente paga nas suas operações. E você pode ser surpreendido. E depois que a carga chegar aqui no Brasil, você vai ter que pagar esses custos. Você não vai ter como negociá-los. Por mais que você bata o pé e fale, olha, eu não vou pagar esses valores, o agente de carga ele vai falar para você, tudo bem, eu não libero a sua carga. Mas se você comprou a sua carga, você está fazendo uma compra internacional, você já passou por todo esse processo de negociação, você há de convir comigo que você tem interesse naquela carga. E aí você pode me falar, pô, Marcos, mas esses custos extras que ocorreram aqui de destino, eles me pegaram de calça curta. Agora eu não tenho margem para poder vender esse produto, ou eu não tenho margem para trabalhar essa matéria-prima, eu vou ter que aumentar muito o meu preço do custo do produto final, ele vai ficar inviável para venda no mercado brasileiro. O que eu faço agora? Então, nesse caso, eu trago uma solução para você. Eu abri a minha empresa, a Moretti Logistics, em 2016, né? Junto com a Juliana e com o Gabriel, que eu falei no começo do vídeo. Essa empresa, o foco principal dela era ajudar os pequenos importadores e exportadores brasileiros. Porque os pequenos, eles, na época, eles não tinham
como embarcar direto com o armador. Eles não conseguiam nem ter acesso ao departamento comercial dos armadores. Eles não conseguiam trabalhar com agentes de cargas grandes. Então, eu abri essa empresa justamente para ajudar as pequenas empresas que queriam entrar ou que estavam nesse processo já de internacionalização, mas que estavam com muitas dificuldades para conseguir fornecedores. Tá? Então, o que eu posso ajudar nesse cenário que eu descrevi agora para você? Se você quer ter previsibilidade nos seus embarques, o que você pode fazer trabalha com a Moretti Logistics, a gente paga esse agente de carga que foi na surpresa, porque nas próximas você já vai ter aprendido. E a gente vai estar ali do seu lado para evitar que você incorra nesse mesmo problema. Mas a gente paga o valor que foi estabelecido por esse agente de carga e nós fazemos depois um acerto de contas. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu acordei com você que para você liberar a sua carga no Brasil, você vai ter que me pagar R$1.000. É um número hipotético, porque esse número ele varia muito de acordo com o volume, tipo de carga, peso e assim vai. Então, eu acordei com você, para eu liberar a sua carga, você tem que me pagar R$1.000. Só que esse novo agente, esse agente que foi designado pelo teu fornecedor, ele te cobrou 1.500. Então, o que a gente faz? Eu pago os 1.500, você me paga só 1.000, e esse acerto a gente faz para o próximo embarque. Tá? A gente ajuda nesse processo. E aí a gente deixa para fazer esse acerto no próximo embarque. Tá? E aí é claro, Marcos, eu quero continuar com esse fornecedor e a situação está nessa. Aí nós vamos juntos sentar com esse agente de carga e negociar. Falar, olha, o teu fornecedor lá, o teu agente de carga lá fora tem um contrato com esse fornecedor e essa carga ela sempre vai chegar em suas mãos. Sempre, em suas mãos. Mas a gente precisa negociar isso, porque você está inviabilizando um negócio aqui no Brasil que pode cessar para você também. Então vamos negociar, vamos sentar. E a partir daí, então, a gente coordena, faz a negociação e começa a fazer as auditorias para garantir que essa negociação esteja sendo cumprida pelo outro agente de carga. Tá bom? Então, se você, comprador brasileiro, não quer ter essa dor de cabeça, você quer focar no teu negócio e sem se preocupar com essa parte de logística, transporte, visite o nosso site www.morettilogistics.com.br. Cara, vai ser uma honra atender você. Tá bom? Obrigado e até amanhã.